é o sumo pastor que nos conduz em fé e esperança rumo ao céu. Por isso, Deus, o eterno Pai, glorioso, poderoso, que nos ama, Ele mesmo nos ajudou para estarmos unidos e reunidos no seu nome, adorando, exaltando a Ele, único, digno de honra e glória. Que Deus possa ser exaltado e engrandecido nesta noite em nossas vidas e em nossos corações. Iremos refletir um pouco tempo aqui sobre a palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 5. Vamos meditar na palavra de Deus no versículo 7 ao 12. Epístola de Tiago, uma epístola pastoral, capítulo de número 5, alguns versículos a partir do 7. O tema dessa mensagem é a paciência no sofrimento. Diz assim a Sagrada Escritura: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Aqui o apóstolo Tiago está dizendo para sermos pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Eu pergunto para a igreja: Jesus já veio? Já retornou? Não. Então nós temos que continuar sendo pacientes. E aí temos uma parábola, uma figura de linguagem para falar sobre o lavrador, que ele espera pacientemente o fruto da terra até o tempo da colheita, até o tempo de poder ele se alegrar com o seu trabalho, com o resultado do seu suor. Assim nós devemos nos alegrar no Senhor e esperar pacientemente nele até a vinda do Senhor, porque a nossa vitória ela está na paciência. O processo que nós temos que aprender com Deus, de crescer, de amadurecer, de ampliar a nossa maturidade cristã, de termos mais fé, ela depende da paciência. Irmãos, sem paciência nós não conseguimos nada, porque é necessário que o servo de Deus, uma vez feita a vontade de Deus, espere pacientemente, com resiliência, suportando as aflições, suportando todos os problemas da vida até alcançar a vitória. E nós sabemos que a vitória do cristão, daquele que crê em Cristo, não está condicionada a este tempo presente ou a esta vida, mas a nossa vitória ela está na bem-aventurança que nós herdaremos do Senhor quando Ele vier arrebatar a sua igreja, quando vamos morar com Ele no céu. A nossa maior esperança não pode estar condicionada a coisas humanas. Aqui, irmãos, nós temos necessidades e sofremos todo tipo de ataques e problemas da vida. Por isso nós precisamos de suprimento, de livramento, de proteção de Deus. Mas quando nós formos arrebatados por Cristo, lá nós não precisaremos de mais nada, porque estaremos numa condição incorruptível, num corpo onde não vai se deteriorar, num corpo onde não vai mais sofrer. Lá não teremos fome, não teremos sede, lá no céu não teremos dor nem tristeza, lá não iremos padecer por nada nesta vida, porque estaremos em um outro estado, estado eterno, estado de glorificação. E o apóstolo Tiago está instruindo a igreja nessa epístola pastoral para que persevere, porque, irmãos, o segredo não é apenas ter fé, porque eu posso ter fé, mas é manter a minha fé ao longo do tempo. Eu posso orar hoje, estar cheio de fé e acordar amanhã cedo e a minha fé ter ido embora, como se ela tivesse batido asa e ido embora. Mas o nosso segredo para conquistar a vitória, irmãos, é ser paciente, é aguardar no Senhor, é esperar no Senhor e nosso Deus, agindo da forma
por Deus para que todas as coisas aconteçam. Eu não tenho como, de repente, me formar em médico sem primeiro fazer o processo da medicina, que leva vários anos. Eu não tenho como eu aprender a tocar um instrumento da noite para o dia, mesmo tendo todas as videoaulas a meu dispor. Vai levar um tempo tentando tocar, ensaiando, me aprimorando, aperfeiçoando. Tudo nesse mundo leva um prazo, tem um tempo. O próprio Senhor Jesus, ele já não veio buscar a sua igreja, porque existe um tempo que ele mesmo pré-determinou para isso. E isso vem do Pai, porque ele não quer que nenhuma carne se perca, que nenhum homem se perca. Então a paciência, a longanimidade de Deus é tão grande que ele espera pacientemente para que todos possam ouvir o chamado do Evangelho e possam vir para a graça de Deus, possam servir ao Senhor. E o apóstolo Tiago continua: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, o que motiva o cristão é a esperança. Ora, a esperança que nós vemos não é esperança, porque se eu vejo, como eu vou esperar? Mas se eu espero que eu não vejo, pacientemente eu espero. Nós não estamos vendo agora a vinda gloriosa do Senhor Jesus, mas estamos aguardando pacientemente. Enquanto eu estou com paciência, aguardando, perseverando na obra e na vontade do Senhor, Ele vai me aperfeiçoando e Ele vai cuidando de nós. Irmãos, Deus não nos dá as coisas ou as bênçãos que Ele nos dá porque nós pedimos, porque a Bíblia diz que Ele bem sabe de tudo que nós necessitamos antes mesmo de nós falarmos. Mas Ele determina que nós temos que pedir. O exercício de pedir vai produzir em nós intimidade e comunhão com Ele. Mas não é porque eu peço o que Ele me dá, mas pela infinita misericórdia dEle, Ele me concede todas as coisas que eu preciso para uma vida piedosa. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe de tudo que precisamos, hoje, amanhã, depois da manhã. Ele é o Senhor do tempo. Ele conhece todas as coisas e é Ele que predeterminou. E o próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, dizia: não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai se vestir, porque essas coisas os gentios se preocupam. Mas buscar em primeiro lugar, em primazia, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nunca pediu para nós buscarmos ou focarmos ou dar prioridade nas coisas terrenas ou humanas, mas nas coisas divinas. O reino de Deus, o reino dos céus, ele não consiste em bebida e comida, mas é a alegria do Espírito Santo, é paz, é justiça. Então, se eu fizer a vontade de Deus, eu estou imbuído de estar na presença dEle, militando a causa de Cristo, pode ter certeza que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. É Ele quem cuida, é Ele quem me disciplina, é Ele que vai atrás da ovelha que está desgarrada, que atrás de volta. É Ele que cura as feridas, é Ele que faz todas as coisas para nós. Mas, irmãos, não existe uma relação de troca, como se Deus só vai fazer para mim porque eu faço para Ele. Não, irmãos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Nada que eu faça a Deus vai fazer com que eu mereça algo dEle, porque nós continuamos sendo pecadores, errôneos, falhos, e Deus nos conhece a nossa estrutura, que é bom. Mas pela sua infinita misericórdia e a graça especial do Senhor que nos alcançou, ela nos habilita a estarmos na presença dEle, diante dEle, justificados por Ele, numa condição agora de filhos, pertencente à família de Deus, e agora eu tenho acesso imediato ao Pai
em mim. Se eu vivo agora, eu vivo para Ele, por Ele, para que a vontade dEle seja exercida em minha vida. E eu possa dizer que sou uma nova criatura, um vaso de honra, preparado para toda boa obra. É isso que Deus faz conosco, que outrora éramos pecadores, andávamos desgarrados, cada um para o seu lado, mas Deus, com seu infinito amor e bondade, com sua misericórdia, Ele nos alcançou, e não por mérito nosso, como se nós merecêssemos alguma coisa dele, mas pela eterna misericórdia dele, pela graça infinita do Senhor, pelo seu amor que excede todo entendimento. Ele nos resgatou com o precioso sangue do Senhor Jesus. E hoje nós temos uma viva esperança. Essa esperança ninguém tira de nós, porque está dentro de cada um de nós. Hoje nós somos santuário de Deus, o templo e morada do Espírito Santo. Somos guiados por Ele e vivemos em novidade de vida. E é isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Espera com paciência, porque quem vive em novidade de vida não se perde pelo caminho, não para na estrada, não é desanimado, não fica abandonado, porque Deus, Ele pode nos provar, mas Ele está do nosso lado para nos dar auxílio, nos dar livramento, nos dar ajuda. Ele é o nosso escudo, Ele é torre forte. No dia da angústia nós clamamos a Ele e Ele nos responde e nos concede bênção e vitória. E Ele ainda diz que você deve esperar pacientemente, mas existem algumas regras que nós temos que seguir para alcançar a bendita esperança e a vitória. E diz assim, versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. O juiz está à porta. Eu não posso pautar a minha vida olhando para a vida dos irmãos. Eu não posso apontar o dedo para os irmãos e ficar julgando. Primeiro, que eu não tenho direito de julgar ninguém. Segundo, que eu posso cair no erro que eu apontar no meu irmão. E se eu viver não olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, mas olhando para o ser humano, eu estou enfadado a cair, a errar. Não adianta, irmãos, todas as vezes que nós escolhemos pessoas para ser nossos ícones, nós nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque o homem é falho. Nós erramos, irmãos. Nós erramos. Mas Jesus nunca errou. É nele que nós temos que se espelhar. Nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que pautar nossa vida na Bíblia. Não me importa o que acontece, o que façam, o que falam, mas eu me importo com o que Deus pensa, com o que Ele faz. Porque eu estou enraizado nele, na sua palavra, na sua verdade. E Ele conquista a vitória para mim, mas eu tenho que estar conforme Ele me chamou. No decreto da sua soberana vontade, Ele nos chamou para sermos santos e santificados, separados para Ele, para toda boa obra. Por isso, não posso andar como eu andava no mundo, mas eu tenho que ter uma mente renovada, transformada, e um andar e um viver reto, justo perante Deus e os homens. E diz assim: irmãos, tomai como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados que perseveraram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmãos, o apóstolo Tiago está enaltecendo o sofrimento dos profetas que vieram anteriormente, que sofreram em prol da palavra, para que hoje nós estivéssemos aqui e após ouvir a palavra do Senhor, esperando pacientemente nele, possamos alcançar a promessa
Jó passou uma dura prova, mas pacientemente aguardou no Senhor. E olha como Deus deu o resultado final. Em consequência da sua paciência, Deus retribuiu tudo em dobro para Jó. Toda a sua riqueza, em filhos, em bens, em honra, em tudo que ele tinha, ele ganhou dobrado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não erra. O nosso Deus não perde. Por isso ele usa o exemplo de Jó. Ele diz assim no 12: sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não seres condenados. Irmãos, ele finaliza essa película, esse trecho da palavra do Senhor, dizendo: irmãos, sejam sinceros, verdadeiros. A sua palavra tem que ter valia. A sua palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Não jure por Deus, pelo céu, por nada, mas seja transparente. Por quê? Porque aquele que nos chamou, ele é transparente, ele é reto. Ele não vai cochear entre dois pensamentos, mas a vontade de Deus, ela é correta, ela aponta o caminho para nós. E nós que queremos, precisamos e devemos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, temos que andar como Jesus andou, com humildade de coração, reconhecendo que há um Deus no céu, que há um tempo determinado para todas as coisas, que nós devemos ser humildes para que Ele possa trabalhar em nosso coração, porque os humildes, irmãos, conseguirão entrar em lugares onde outras pessoas não conseguem, porque Deus exalta os humildes. Mas para eu ser exaltado por Deus, eu tenho que me humilhar perante a potente mão do Senhor e deixar que Ele, a seu tempo, me exalte da maneira dele, do jeito dele e como Ele quer. E esse processo nos traz em nós a santificação. Ela é um processo que nos complementa na carreira cristã. Ela nos aperfeiçoa em Cristo. Irmãos, na grande maioria das vezes, nós somos aperfeiçoados na obra e na casa de Deus em meio a tribulações, em meio às provações, em meio às tentações. É quando nós estamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu não tenho mais força, eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Eu preciso da Tua ajuda. É quando o Senhor atua, é quando o Senhor estende as mãos sobre nós e nos dá vitória. Quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu coloco nas mãos de Deus as minhas ansiedades, as minhas necessidades, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, Ele começa a trabalhar de uma forma sublime, de uma forma que eu não percebo e não entendo, porque coisa maravilhosa é para mim. Quem pode compreender a mente do Senhor? Quem pode entender os caminhos de Deus? Pois eles são maiores que os nossos. Mas quando Deus trabalha, irmão, por mais que eu não veja, eu sinto. Por mais que eu não compreenda, eu vivo. E Deus faz coisas maravilhosas quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, quando nós deixamos tudo no altar. Ele começa a fazer algo maravilhoso. Pode cada um de nós. Ele começa a trabalhar, entrega tudo nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer do jeito dele, da maneira dele, e tu verás a recompensa do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que eu entendo e aprendo com isso? Que se você crê em Deus e você o busca, Ele vai te recompensar. Ele vai trazer a você uma recompensa. Ele vai trazer para
sorrindo, alegre. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ficar na presença de Deus, ser paciente, como diz o apóstolo Tiago, esperar no Senhor, fazendo a sua vontade, sendo humilde, reconhecendo Ele em todo o teu caminho, para que Ele a seu tempo vos exalte, vos dê vitória. Irmãos, e quando a vitória chegar, todos verão aqueles que te acusaram, aqueles que desdenharam de você, aqueles que foram contra você, que te apontaram, tentaram te cancelar. Eles vão ter que ver a vitória do Senhor na minha e na sua vida, e vão ter que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Você quer ter vitória? Vai chorando, gente, chora. Quer vitória? Vai chorando, gente, chora. Vai andando, vai caminhando, vai jejuando, vai orando ao Senhor, pedindo, clamando a Ele, porque Deus, irmãos, está do nosso lado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mão poderosa do Senhor está conosco, a destra fiel do Deus de Israel. Ele ainda faz proezas na terra. Basta crer, basta esperar, confiar nele, para que Ele tudo possa fazer. Basta tão somente abrir o coração e dizer: Senhor, daqui para frente é contigo. Eu vim até aqui e eu não consegui muita coisa, mas daqui para frente eu passo bastante, Senhor. Daqui para frente eu dou todo o controle da minha vida ao Senhor. Faça da tua maneira, me guia, me controla, me dirige, porque eu quero fazer a tua vontade. Deixa Ele fazer do jeito dele, como Ele quer, e tu verás como é grande a obra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, perseverantes, constantes, sempre abundantes, não para, faça mais, com mais zelo, com mais carinho, com mais vontade a obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão, o vosso trabalho tem uma recompensa. O Deus que chamou, é Ele quem garante. O Deus que te elegeu, é Ele que vai contigo. O Deus que te escolheu, é Ele quem vai dar vitória. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça.